Olá! Hoje a gente vai para mais um capítulo de ciências. Vamos falar hoje de tecnologia, sustentabilidade e meios de comunicações. Lá na página 114, eu vou deixar aqui embaixo na legenda, tá bom? Vamos começar. Então, hoje em dia, a gente tem a necessidade de preservar o nosso planeta e o meio ambiente. Porque eles nos oferecem o recurso necessário para a nossa sobrevivência. Então, a gente precisa preservar esses recursos para que a gente não fique sem depois. Alguns desses recursos que não podemos viver sem é a água, é o solo e é o ar. Porque sem o solo a gente não consegue plantar o nosso alimento, sem água a gente não pode beber e sem o ar a gente não consegue respirar. Então esses três recursos naturais são muito importantes e a gente precisa arranjar meios de preservá-los. Aprendemos também que esses recursos são bastante utilizados através do avanço da tecnologia. Esse avanço tecnológico associou muito ao aumento do consumo de máquinas e dos bens naturais. E a gente precisa pensar como a gente pode combinar esse avanço tecnológico com a preservação dos recursos naturais. Como a gente pode fazer isso se foi com o avanço tecnológico que a gente fez, a gente está consumindo mais esses bens. Então hoje a gente vai aprender um pouco disso. Como é que a gente vai combinar o avanço tecnológico com essa preservação do meio ambiente? Como a gente vai fazer isso? E a gente pode fazer isso através da sustentabilidade. A gente pode fazer isso produzindo, sim, pode produzir mais máquina, pode utilizar mais máquinas, pode utilizar mais recursos. Só que a gente precisa desenvolver essas atividades sem comprometer as nossas gerações futuras. E como a gente faz isso? A gente pode, quando a gente utiliza a água para lavar a roupa, a gente pode pegar aquela água e passar um pano em casa. Ou seja, a gente tem que dar mais de um uso para alguma coisa, para que ela não seja desperdiçada. E hoje a gente vai falar um pouco sobre esse tema de sustentabilidade. O que é? A gente vai falar na sustentabilidade na economia. A sustentabilidade na economia, ela busca equilibrar o bem arrecadado com o que a gente gasta. Então, ela tenta achar aquele equilíbrio entre o que a gente ganha e o que a gente gasta. Nenhum pode ficar maior que o outro, eles têm que estar em equilíbrio, tá? O termo de sustentabilidade na sociedade remete que a preocupação com a qualidade de vida das pessoas tem que ser avaliado, porque a gente tem que pensar sempre nas gerações futuras, porque se a gente pensar só na gente, a gente pode acabar o mundo e a gente não tá nem aí, porque a gente já morreu, mas não é isso. A gente tem que ter empatia com as próximas gerações, certo? E na sustentabilidade, com o conceito de ecologia, ela diz que precisa ter uma redução do lixo químico e da poluição ambiental. Então, a gente tem que utilizar reciclagem, a gente tem que evitar o desperdício, a gente tem que utilizar os elementos da natureza com a cabeça para evitar o desperdício. A gente tem que usar a tecnologia limpa
para causar menos impacto no meio ambiente. E com esse pensamento na preservação do meio ambiente, do planeta, foi criado a tecnologia verde. A tecnologia verde, ela busca fazer com que as empresas conduzidas de uma prática evite o desperdício e que tenha maior eficiência. Existem casos que as empresas produzem produtos que estimulam atitudes ambientais corretas para que esse tipo de tecnologia verde ela se amplie em outras mais. Temos algumas empresas, alguns produtos que eles auxiliam no consumo consciente, que eles auxiliam na sustentabilidade, que são as empresas de produtos tecnológicos, como celular, tablet, porque não consome tanta energia e a produção ela não é agressiva ao meio ambiente, ela é pouco agressiva. Então, esse consumo desses produtos, eles não agridem tanto o ambiente. Mas a gente também precisa ter em mente que a gente precisa auxiliar também nesse consumo. Porque como a gente faz isso? A gente evita a troca, né, de celulares sempre. A gente precisa trocar de celular apenas quando necessitar e não quando surgir um novo modelo, porque essa mudança assim de produtos tecnológicos gera um lixo, e esse lixo, por conta de ser metal, demora muito para poder ser reutilizado. Então é sempre bom a gente não desperdiçar, a gente sempre tá utilizando ao máximo todas as tecnologias que a gente tem. A gente também tem que não deixar os aparelhos ligados por muito tempo, para não causar o uso excessivo, né? A gente tem que ter sempre em mente isso, sempre pensar quando você está assistindo muita televisão, jogando muito videogame, para um pouquinho, vai ler um livro, vai estudar, para a gente estar poupando um pouco, para a gente estar fazendo a nossa parte. Esses aparelhos que a gente utiliza, eles funcionam através de satélites que auxiliam essa comunicação de um celular para outro, de uma pessoa para outra. E esses satélites, eles são lançados no espaço. Existem os satélites artificiais, que são aqueles que os aparelhos orbitam ao redor do planeta, emitindo e recebendo sinais com a capacidade de propagá-los por todo o globo. E é por isso que a gente consegue se comunicar, né, com as pessoas. Então, hoje a gente viu um pouco sobre esses 3 temas de tecnologia, sustentabilidade e os meios de comunicação. E para finalizar, a gente tem na página 116, 117 e 118 exercícios sobre o que a gente acabou de falar. Então, espero que vocês deem uma lidinha, façam os exercícios. Qualquer dúvida, não hesitem em procurar, tá bom? Beijos, até a próxima!